E por que nós devemos confessar, né? O senhor falou aí que nós temos o pecado original. É claro, eu vou até aproveitar para colocar nessa pergunta. Por exemplo, a gente vê situações assim que alguém tem uma coisa na família, um voto secreto, tem coisas que fez muito errado no passado, e a consequência do pecado, como diz até, isso é bíblico, né? Deus falou para Davi quando ele pecou com a mulher de Urias, né? Se não me engano, o nome dela é Bersabeia, né? Uhum. Não falha a memória. É, Deus falou para Davi que ele não pagaria a pena, não pagaria pelaquela situação do pecado, mas o filho dele, a sucessão dele. Nesse sentido, né, por que nós devemos tomar cuidado e confessar essas realidades para poder não decair até sobre nós, mas pela sucessão das gerações que virão da nossa descendência, digamos assim? Nós temos que tomar um pouco de cuidado sobre esse tema, né? A Conferência Episcopal Espanhola, a Associação Internacional de Exorcistas, a Conferência Episcopal Francesa já se manifestou sobre isso. Então isso tem que ser muito bem explicado, né? Quais são as consequências do pecado para aqueles que descendem de nós, pela nossa geração, né, biológica, né? A primeira consequência é o pecado original, que é passado de pai para os filhos, né? E não existe pecado mais grave do que o pecado original. Ele é o pai de todos os pecados. Outra coisa, tem consequências? Tem. Mas essas consequências devem ser bem entendidas. Por quê? Como nós somos corpo, alma e espírito, logicamente, se nós estamos em pecado, o nosso ambiente vai ser. Desculpa a expressão, né? Mas é uma expressão para o povo entender. O nosso ambiente vai ser contaminado pelo nosso pecado. Por quê? O pecado não é somente uma violação da lei eterna revelada por Jesus Cristo, mas é uma violação à razão. O pecado, ele é antirracional. Então, se eu passo por esse processo de pecado, é como se eu emburrecesse. E eu deixasse o ambiente um pouco mais burro, mais pesado. Então, logicamente, os meus filhos vão ter consequências. E assim, outra coisa que nós devemos entender, essas consequências, é aquilo, você plantou, você vai colher. Então, assim, não tem como. Se eu tenho um vício da bebida, logicamente isso vai ser, pelo ambiente que eu criei meus filhos, isso vai ser passado para eles. Mas não no sentido como se fosse um vírus, né? Às vezes a gente vê assim, as pessoas fazem uma oração, né? Eu já tive algumas vezes a oportunidade de acompanhar o padre exorcista, né? Então, muitas pessoas pensam assim, eu participei de um ritual de exorcismo, ajudei o padre, agora eu tenho que fazer uma oração de descontaminação. Como se o pecado fosse vírus, assim, eu vou usar uma máscara, né, do Covid com a água sanitária, mas aí seria água benta, para mim não ser contaminado. De Santa Teresa que o demônio teme uma alma unida a Deus como ao próprio Deus. Então, se você está em estado de graça, você comunga, você reza,